O ano era 1852, e o ar da Louisiana era pesado, denso com o calor do verão e o cheiro adocicado do algodão que se estendia por quilômetros em todas as direções. Nas margens do lento e barrento rio Mississippi, erguia-se a majestosa plantação de Belle Reve, um império construído sobre o suor e o sangue de centenas de escravos. O mestre de tudo aquilo era o coronel Alister Vance, um homem de 50 anos cuja reputação o precedia. Conhecido em toda Nova Orleans como o Rei do Algodão, ele governava suas terras e sua casa com uma crueldade calculada disfarçada sob uma fina camada de polidez sulista. Para Alister, o mundo era um palco, e todos ao seu redor eram meros atores em sua peça. Sua riqueza não era apenas medida em acres de terra ou fardos de algodão, mas no medo e na submissão que ele conseguia inspirar. Sua palavra era a lei, e qualquer desvio, por menor que fosse, era punido com uma severidade que servia de exemplo para todos os outros, fossem eles escravos ou membros de sua própria família. Naquela noite, a grande sala de jantar da mansão brilhava sob a luz de dezenas de velas, recebendo a elite da sociedade de Nova Orleans para um de seus suntuosos banquetes. A mesa estava farta, o vinho fluía sem parar, e as conversas eram um murmúrio de elogios forçados e fofocas veladas. No centro de tudo, estava Alister, deleitando-se com a atenção. Foi então que, com a voz arrastada pelo uísque caro, ele levantou sua taça para um brinde. Todos se silenciaram esperando mais uma de suas demonstrações de poder. Com um sorriso perverso, ele olhou diretamente para sua esposa, Eleonora Vance, uma mulher de beleza discreta e olhar triste, e se referiu a ela, diante de todos os convidados, como sua aquisição mais robusta. Um silêncio constrangedor foi quebrado por risadas forçadas e nervosas. Eleonora permaneceu imóvel, o rosto uma máscara de dignidade enquanto sentia o peso de centenas de olhares sobre si, cada um deles uma facada em sua alma já ferida pela humilhação constante. No meio daquela tensão, um som metálico cortou o ar. Isaac, um jovem escravo de 28 anos que servia à mesa, assustado com a explosão de risos, deixou uma bandeja de prata cair no chão polido. O barulho foi pequeno, mas para Alister foi um trovão. Em sua mente narcisista, aquilo não foi um acidente. Foi um insulto, um ato de pena direcionado à sua esposa, o que, para ele, era uma afronta direta à sua autoridade. Seus olhos, antes turvos pela bebida, tornaram-se frios e afiados como o vidro quebrado. Sem um pingo de hesitação, ele ordenou em voz alta que Isaac fosse levado para fora e açoitado publicamente na manhã seguinte. O espetáculo serviria como uma lição dupla, uma para o escravo que ousou desviar a atenção de seu mestre, e outra para sua esposa, lembrando-a de que qualquer um que mostrasse compaixão por ela também sofreria as consequências. A ordem foi dada, e o destino de 3 pessoas foi selado naquele instante de crueldade pura. Se o início desta história já te prendeu e te deixou revoltado, imagine o que vem pela frente. Para não perder nenhum detalhe da jornada de Eleonora e Isaac, se inscreva agora no canal, deixe o seu like para apoiar nosso trabalho e comente aqui embaixo o que você acha que vai acontecer. Seu apoio é fundamental para continuarmos trazendo histórias como esta. A manhã seguinte nasceu cinzenta e abafada, como se o próprio céu da Louisiana estivesse prendendo a respiração. Dentro dos muros da grande mansão, Eleonora Vance não conseguiu dormir. Trancada em seu quarto luxuoso, que mais parecia uma gaiola dourada, ela ouvia os sons distantes das preparações no pátio. Cada martelada, cada voz de comando do feitor era uma tortura. A culpa a consumia de uma forma que a humilhação pública jamais conseguiu. O banquete da noite anterior fora sobre ela, sobre sua suposta inadequação aos olhos do marido. Mas a punição que se aproximava não era para ela. Era para Isaac, um homem cujo único crime foi um ato involuntário, talvez até um gesto de compaixão silenciosa. Eleonora se sentia a causa direta daquele sofrimento. Ela sabia que Alister estava usando o corpo de Isaac para lhe enviar uma mensagem, e o peso daquela crueldade calculada esmagava seu espírito, deixando-a com a certeza de que sua passividade a tornava cúmplice de um crime abominável. No pátio central, sob o olhar atento de todos os outros escravos, Isaac foi amarrado ao poste de açoitamento. O sol da manhã já castigava, mas o ar estava frio de tensão.
Coronel Alistair Vance observava de sua varanda uma xícara de café na mão, como se assistisse a uma peça de teatro. Ele esperava gritos, súplicas, um espetáculo de desespero que reafirmaria seu poder absoluto. Mas Isaac não lhe deu essa satisfação. Com as costas nuas expostas, ele recebeu a primeira chibatada com um estremecimento contido, mas sem emitir um único som. Seu rosto estava virado para o lado, os dentes cerrados, os olhos focados em um ponto distante. A cada golpe que rasgava sua pele, seu silêncio se tornava mais alto que qualquer grito. Aquela dignidade inesperada, aquela recusa em se quebrar, enfurecia Alistair mais do que qualquer ato de rebeldia. O coronel via naquilo não a força de um homem, mas uma nova afronta, um desafio mudo que ele estava determinado a esmagar completamente. Dentro da casa, os sons do açoite viajavam pelas paredes e janelas, cada estalo ecoando no silêncio do quarto de Eleonora. Ela cobriu os ouvidos com as mãos, mas era inútil. O som parecia vir de dentro dela mesma. Aquilo era diferente de todas as humilhações que já suportara. As palavras cruéis de Alistair feriam sua alma, mas os golpes em Isaac feriam sua consciência. Naquele momento, algo dentro dela se rompeu. A resignação que a mantivera prisioneira por tantos anos deu lugar a uma fúria fria e silenciosa. Ela não podia mais ser uma espectadora passiva da tirania de seu marido. A culpa se transformou em um propósito. Enquanto o som das chibatadas finalmente cessava, uma decisão se formou em sua mente, clara e inabalável como o aço. Naquela noite, ela faria algo que nunca ousara antes. Ela desafiaria a ordem de Alistair, não com palavras, mas com uma ação que poderia custar a vida de ambos. Quando a noite caiu sobre Ballyheve trazendo um falso véu de paz, Eleonora esperou até que a casa estivesse mergulhada no silêncio. Descalça, vestindo um simples vestido escuro, ela deslizou para fora da mansão como uma sombra. O caminho até a senzala era um território proibido para ela, um mundo de sofrimento que os brancos da Casa Grande preferiam ignorar. O ar era pesado com um cheiro de fumaça de lenha e tristeza. Guiada pela luz fraca de uma lanterna a óleo, ela encontrou a cabana onde Isaac havia sido deixado. Ao entrar, o cheiro de sangue e suor a atingiu. Ele estava deitado de bruços em um catre de palha, às costas uma massa de feridas abertas. Ao ouvi-la entrar, ele se virou com dificuldade, os olhos cheios de dor, mas também de uma desconfiança profunda e justificada. Para ele, ela era a esposa do homem que o havia torturado, parte do mesmo sistema que o oprimia. Ele não via nela uma aliada, apenas mais um perigo em potencial. Sem dizer uma palavra, Eleonora se ajoelhou ao lado dele. De uma pequena bolsa de pano, ela tirou potes com unguentos de ervas e panos limpos. Suas mãos, acostumadas a bordar e tocar piano, agora trabalhavam com uma delicadeza e firmeza surpreendentes enquanto ela começava a limpar as feridas de Isaac. Ele permaneceu tenso, observando cada movimento dela, esperando um truque, uma nova forma de crueldade. Mas não havia nada além de uma concentração silenciosa e um cuidado genuíno em seu toque. Lentamente, a desconfiança nos olhos de Isaac começou a dar lugar à confusão, e depois, a um lampejo de entendimento. Ele viu nela não a esposa do opressor, mas outra prisioneira em uma jaula diferente. Naquele silêncio compartilhado, em meio à dor e ao risco, um vínculo frágil e improvável foi forjado. Era uma aliança nascida, não do amor, mas da mútua compreensão do sofrimento, um pacto silencioso contra o tirano que governava suas vidas. A aliança secreta entre Eleonora e Isaac, no entanto, não permaneceu oculta por muito tempo nos corredores sussurrantes de Ballyheve. Havia sempre olhos e ouvidos a serviço do mestre, e os de Delphine, uma das criadas da casa, eram os mais atentos. Movida por uma mistura de medo e um desejo doentio de agradar ao coronel Vance, ela observou as idas noturnas de Eleonora à senzala. Em uma manhã, com a devida reverência temerosa, ela relatou tudo o que viu. A reação de Alistair não foi de fúria explosiva, como muitos poderiam esperar. Em vez disso, um sorriso lento e gelado se espalhou por seu rosto, um sorriso que não alcançava seus olhos de predador. Ele não via a traição da esposa, mas sim uma oportunidade perfeita.
Ele agora tinha a justificativa que precisava para orquestrar um novo tipo de espetáculo, uma punição muito mais refinada e dolorosa do que um simples açoite no pátio. Uma tortura psicológica que atingiria seus dois novos alvos de uma só vez, bem debaixo de seu teto. Naquela mesma tarde, Alistair convocou Eleonora e Isaac para seu escritório imponente, um cômodo revestido de mogno escuro e cheirando a couro e tabaco. Ele os fez esperar em pé, em silêncio, por vários minutos, saboreando o poder que exercia sobre eles. Com uma calma aterrorizante, ele anunciou sua decisão. Sem mencionar as visitas secretas, ele declarou que a notável resistência de Isaac ao açoite havia provado seu valor. Portanto, ele estava sendo promovido. Deixaria o trabalho pesado dos estábulos para se tornar um criado pessoal dentro da casa grande. Especificamente, seria o atendente particular de Eleonora. A notícia caiu como uma pedra no estômago de ambos. Eles entenderam imediatamente a armadilha. Não era uma promoção, era uma jaula. Alistair os estava colocando juntos em exibição pública, forçando-os a interagir sob seu olhar vigilante, transformando cada gesto, cada palavra trocada, em um campo minado de perigo constante e insuportável. A vida na mansão se transformou em um inferno silencioso. Isaac agora seguia Eleonora por toda a casa, servindo seu chá, abrindo portas, sempre a poucos metros de distância, mas a um mundo de distância em termos de comunicação. Cada ordem que ela era forçada a dar a ele soava como uma traição em seus próprios ouvidos. Isaac, traga meu chale. Isaac, prepare meu banho. As palavras saíam de sua boca como cinzas, enquanto Alistair observava tudo de sua poltrona, com um ar de satisfação perversa. Os olhares que eles trocavam eram fugazes, cheios de medo e de uma agonia compartilhada que não podiam expressar. O plano de fuga, a esperança que havia começado a brotar entre eles, agora parecia uma fantasia distante e impossível. Eles estavam mais próximos fisicamente do que nunca, mas a distância emocional e o perigo que os separavam eram um abismo intransponível, cavado pela crueldade calculada de Alistair. O coronel, percebendo o sucesso de sua tortura, decidiu intensificar o sofrimento. Ele começou a criar pequenas situações para humilhar Isaac na frente de Eleonora, testando os limites da compostura dela. Em um jantar, ele acidentalmente derrubou uma taça de vinho tinto na camisa branca e imaculada de Isaac, culpando-o por estar no caminho. Em outra ocasião, fez com que Isaac ficasse em pé ao lado da mesa por mais de 2 horas, segurando uma pesada bandeja de prata, apenas para dispensá-lo no final, sem que ele tivesse servido a nada. Cada um desses atos era uma facada no coração de Eleonora, que tinha que assistir a tudo com uma expressão neutra, engolindo a raiva e a impotência. Ela via a dignidade de Isaac sendo atacada dia após dia, e se sentia cúmplice por seu silêncio forçado. A mansão de Ballyheve havia deixado de ser um lar para se tornar um teatro de crueldade, e eles eram os atores principais na peça sádica de Alistair. O ponto de ruptura chegou em uma noite de domingo, após o jantar. Alistair, em um gesto de falsa benevolência, decidiu que a família deveria ter um momento de leitura espiritual. Ele entregou a pesada Bíblia da família para Isaac, e com um sorriso venenoso, ordenou que ele lesse o Salmo 23 para todos. Um silêncio mortal caiu sobre a sala. Todos sabiam que Isaac era analfabeto. Ele ficou parado, o livro enorme em suas mãos, o rosto uma máscara de pedra enquanto a humilhação o consumia. Eleonora sentiu o ar faltar em seus pulmões. A crueldade daquele ato era tão profunda, tão desnecessária, que algo dentro dela se quebrou de vez. Ela olhou para o marido e, pela primeira vez, não viu um homem, mas um monstro. Aquele momento selou seu destino. A passividade havia morrido. Essa crueldade te chocou? Se você está torcendo por uma virada nessa história, mostre seu apoio, deixe seu like e comente o que você faria no lugar de Eleonora. Mais tarde naquela noite, quando estavam sozinhos em seus aposentos, Alistair finalmente revelou seu jogo. Ele se aproximou de Eleonora, o cheiro de uísque em seu hálito, e disse em um sussurro baixo e ameaçador: "Você acha que eu não sei? Acha que sou um tolo?" Ele confessou que sabia sobre as visitas dela à senzala desde o início.
e que toda aquela encenação na casa grande fora apenas para seu divertimento. Ele queria que ela visse com seus próprios olhos o quão inútil era sua compaixão. Então, ele desferiu o golpe final. Ele anunciou que havia vendido Isaac. Não para uma plantação vizinha, mas para os campos de cana-de-açúcar de Cuba, um lugar conhecido como o túmulo dos escravos, um destino do qual ninguém jamais retornava. Ele lhe deu uma semana para se despedir do seu projeto de caridade, como ele zombou. A sentença de morte de Isaac havia sido declarada. A notícia esmagou a última centelha de esperança que restava em Eleonora. A fuga, que antes parecia difícil, agora era completamente impossível. Isaac seria vigiado dia e noite até a data de sua partida. Qualquer tentativa de ajudá-lo resultaria em sua morte imediata e, muito provavelmente, na dela também. Ela se sentia encurralada, derrotada, como um animal em uma armadilha de aço. Da janela de seu quarto, ela olhava para as vastas extensões de campos de algodão que se estendiam até o horizonte. Aquela terra, que representava a riqueza e o poder de seu marido, nunca pareceu tão opressora. Não era uma paisagem, era uma prisão sem muros, um labirinto de sofrimento do qual não havia saída. Pela primeira vez em sua vida, Eleonora Vance se sentiu verdadeiramente quebrada, acreditando que o mal havia vencido, e que não havia mais nada que ela pudesse fazer a não ser assistir ao fim trágico do único homem que havia lhe mostrado um pingo de dignidade. O desespero que se apossou de Eleonora naquela noite foi uma tempestade que devastou tudo o que restava de sua antiga vida. A imagem de Isaac sendo vendido para uma morte lenta e certa em Cuba, tudo por causa de um ato de compaixão direcionado a ela, foi a gota de água que transbordou uma represa de dor e humilhação contidas por anos. Contudo, quando as lágrimas secaram e o sol da manhã seguinte filtrou-se pela janela, algo diferente emergiu das ruínas de seu espírito. A fragilidade deu lugar a uma frieza cortante, uma clareza de propósito que ela nunca havia conhecido. Se Alistair já a considerava derrotada, se ele acreditava que a tinha quebrado, então ela usaria essa imagem a seu favor. A mulher passiva e sofredora que ele via todos os dias seria a máscara perfeita para esconder a predadora que acabara de nascer, uma mulher que não tinha mais nada a perder e, portanto, não tinha mais nada a temer. A guerra silenciosa em Belle Reve estava prestes a começar, e seu general seria a rainha que todos pensavam ter sido destronada. A primeira batalha dessa guerra foi a comunicação. Sob o olhar vigilante de Alistair e dos criados leais a ele, uma conversa direta era impossível. Eleonora precisava de uma maneira de alcançar Isaac, de lhe dizer que a esperança não estava morta. A oportunidade surgiu 2 dias depois, durante a limpeza matinal da biblioteca. Sabendo que Isaac seria chamado para espanar as prateleiras mais altas, ela pegou um velho livro de poemas que ninguém tocava há anos. Dentro dele, em uma única folha de papel dobrada, ela escreveu 3 palavras simples, com a caligrafia trêmula pela adrenalina: não perca a fé. Ela colocou o bilhete entre as páginas e deixou o livro ligeiramente fora do lugar na prateleira mais empoeirada. Era um risco absurdo. Se qualquer outra pessoa o encontrasse, seria o fim para ambos. Mas era um risco que ela precisava correr. Aquele pequeno pedaço de papel não era apenas uma mensagem. Era uma promessa, uma declaração de que eles não estavam mais sozinhos em sua miséria e que a submissão havia acabado. Isaac encontrou o bilhete no final da tarde. Seu coração gelou ao sentir o papel dobrado sob seus dedos. Por um instante, pensou ser mais uma armadilha de seu mestre, uma nova forma de tortura psicológica. Mas ao reconhecer a caligrafia delicada de Eleonora, a mesma que ele via nas listas de compras e nos convites que ela escrevia, uma onda de calor percorreu seu corpo. Aquelas 3 palavras eram mais poderosas do que qualquer chicote. Era um chamado à resistência. Ele queimou o bilhete na primeira oportunidade, mas a mensagem ficou gravada em sua mente. Ele precisava responder, mostrar que a aliança estava selada. Na manhã seguinte, ao arrumar o jardim perto da varanda onde Eleonora tomava seu café, ele deixou uma única magnólia branca, a flor símbolo da perseverança, sobre o parapeito de pedra. Não houve troca de olhares nem sorrisos, apenas a flor. Para qualquer um que visse, era um gesto sem importância.
Para eles, era um pacto de sangue, o início de uma conspiração que poderia lhes custar a vida, mas que também poderia lhes devolver a liberdade. Com a aliança firmada, Eleonora deu início à parte mais perigosa de seu plano. Ela sabia que apenas fugir não seria suficiente. Para destruir Alistair de verdade, ela precisava arrancar a fonte de seu poder, sua reputação e sua riqueza. E para isso, ela precisava de provas de seus negócios sujos, algo que ela sempre suspeitou, mas nunca investigou. Fingindo uma profunda depressão, ela passava horas trancada no escritório do marido, sob o pretexto de que o quarto lhe trazia más lembranças. Alistair, satisfeito com o sofrimento dela, permitia. Com as mãos trêmulas e o coração batendo na garganta, ela começou a vasculhar gavetas secretas e livros de contabilidade. Cada rangido da porta a fazia pular, cada passo no corredor era uma sentença de morte em potencial. Ela não procurava apenas números, mas a verdade por trás do império de algodão de seu marido, a podridão escondida sob a fachada de respeitabilidade sulista que ele tanto valorizava. A esperança começa a renascer, não é mesmo? Se você está torcendo para que Eleonora encontre as provas que precisa para derrubar o Coronel Vance, não deixe de se inscrever no canal e curtir este vídeo. Cada like nos ajuda a continuar essa luta pela justiça e a trazer mais histórias de coragem como esta para você. Enquanto Eleonora se movia como uma espiã dentro da mansão, Isaac trabalhava do lado de fora, transformando seu conhecimento da terra em uma arma. Cada tarefa que lhe era designada se tornava uma missão de reconhecimento. Ao consertar cercas nos limites da propriedade, ele memorizava as falhas na segurança e os pontos cegos das patrulhas noturnas. Ao levar os cavalos para beber no riacho, ele estudava as correntes e as margens, procurando o melhor ponto para uma travessia silenciosa. Em conversas discretas com outros escravos, ele coletava fragmentos de informação sobre rotas de fuga, sobre as estrelas que guiavam os fugitivos para o norte e sobre as plantas do pântano que poderiam servir de alimento ou remédio. O homem que Alistair via como uma propriedade ignorante estava, na verdade, se tornando um mestre estrategista, mapeando o campo de batalha com uma precisão que nenhum general de farda conseguiria igualar. Ele não estava apenas planejando uma fuga, estava planejando a jornada para uma nova vida. A parte mais difícil para ambos era manter a farsa. Na presença de Alistair, eles eram a personificação da derrota. Eleonora mal levantava os olhos do prato durante as refeições, respondendo às provocações do marido com um silêncio que ele interpretava como submissão total. Isaac, por sua vez, executava suas tarefas com uma lentidão e um ar de resignação que alimentavam o ego do coronel. Alistair se deleitava com o que acreditava ser sua vitória absoluta. Ele os via como dois animais domados, duas vontades esmagadas sob o peso de seu poder. Essa arrogância era seu maior ponto cego. Ele estava tão ocupado admirando o reflexo de sua própria crueldade nos olhos tristes de sua esposa e no corpo marcado de seu escravo, que não conseguia enxergar a chama da rebelião que ardia furiosamente bem debaixo de seu nariz. A cortina de fumaça que eles criaram era tão perfeita que o tirano de Believe se tornou o único tolo em seu próprio teatro. Finalmente, em uma noite em que Alistair estava fora, resolvendo negócios em Nova Orleans, Eleonora encontrou o que procurava. Escondido em um compartimento falso no fundo de uma gaveta de charutos, havia um segundo livro de registros. Este não continha os números oficiais da exportação de algodão, mas sim anotações detalhadas de contrabando de armas para rebeldes em Cuba e, pior ainda, o comércio ilegal de escravos capturados, uma prática que até mesmo a sociedade escravocrata da época via com maus olhos. Era a ruína de Alistair em forma de tinta e papel. Com o coração aos saltos, ela copiou as informações mais incriminadoras em pequenas folhas de papel, que escondeu costuradas na barra de seu vestido. Ela não podia levar o livro, era muito arriscado. Mas as cópias eram suficientes. Eram a chave que poderia não apenas libertá-los, mas também garantir que Alistair Vance perdesse tudo aquilo que ele mais amava: seu poder, seu status e sua liberdade. O tempo estava se esgotando. O navio que levaria Isaac para Cuba chegaria ao porto de Nova Orleans em apenas 2 dias. A comunicação entre eles se tornou mais urgente, feita através de sinais quase imperceptíveis.
Um vaso de flores movido para o lado esquerdo da janela significava que Eleonora havia encontrado as provas. Uma ferramenta deixada de uma certa maneira no celeiro era a confirmação de Isaac de que a rota de fuga estava pronta e segura. O plano estava traçado. Eles partiriam na noite seguinte, durante a troca de guarda da meia-noite, aproveitando a escuridão de uma lua nova. O medo era uma presença constante, um nó frio no estômago de ambos. Mas a determinação era maior. Eles não estavam mais fugindo da tirania de Alistair. Estavam correndo em direção a um futuro que eles mesmos iriam construir. Um futuro onde a dignidade não era um presente concedido por um mestre, mas um direito conquistado com coragem e sacrifício. A noite da fuga chegou sob um céu sem estrelas, coberto por nuvens pesadas que prometiam uma escuridão total, uma aliada silenciosa para o plano de Eleonora e Isaac. O coronel Alistair Vance havia retornado de Nova Orleans mais arrogante do que nunca, satisfeito com os arranjos finais para a venda de Isaac. Durante o jantar, ele se deleitou em descrever o navio cargueiro e as condições brutais que esperavam o escravo, olhando para Eleonora a cada detalhe sórdido, esperando ver uma centelha de dor em seus olhos. Mas ele não encontrou nada. Eleonora representava seu papel com uma perfeição assustadora. Ela comia em silêncio, o rosto uma máscara de resignação vazia, a personificação da derrota que ele tanto se esforçou para criar. Sua submissão aparente era a arma mais poderosa dela, um véu que escondia a tempestade de cálculos e a determinação fria que agora comandavam sua alma. Alistair, cego pelo próprio ego, via apenas o que queria ver, uma esposa quebrada e um problema prestes a ser despachado para sempre. Com o pretexto de sentir uma forte dor de cabeça, Eleonora pediu licença para caminhar um pouco no Jardim dos Fundos, uma área raramente frequentada à noite. Alistair, achando graça de sua fraqueza, permitiu com um gesto displicente. Com o coração batendo descontroladamente contra as costelas, ela se moveu pela escuridão. Costuradas na barra de seu vestido estavam as cópias das páginas do livro de registros, protegidas dentro de uma pequena bolsa de couro untada para resistir à umidade. Chegando a um velho carvalho que marcava o início da trilha que levava para longe da plantação, ela agiu rapidamente. Desenterrou um pequeno buraco entre as raízes expostas, depositou a bolsa e a cobriu com terra e folhas secas. Aquele pacote não continha apenas papel e tinta, continha a ruína de Alistair, a chave para a liberdade deles e a prova de que a justiça, por mais que demorasse, poderia ser meticulosamente construída nas sombras, bem debaixo do nariz do tirano. Aquele era o primeiro passo irreversível em direção ao desconhecido. Enquanto isso, nos estábulos, Isaac realizava a sua parte do plano com uma calma calculada que desmentia o perigo de sua tarefa. Sob a ordem de preparar os cavalos para uma possível partida matinal do feitor, ele teve a oportunidade perfeita. Com movimentos precisos e discretos, ele se aproximou de Fúria, o cavalo mais rápido e resistente da plantação, o animal que certamente seria usado na liderança de qualquer perseguição. Usando uma pequena ferramenta que havia escondido, ele afrouxou sutilmente duas das ferraduras do cavalo. Não era o suficiente para que o animal mancasse imediatamente ou para que fosse notado em uma inspeção casual, mas o bastante para que as ferraduras se soltassem após alguns quilômetros de galope forçado em terreno irregular. Seria um atraso crucial, uma janela de tempo preciosa que poderia significar a diferença entre a liberdade e a captura. Isaac não estava apenas fugindo. Ele estava ativamente desarmando o inimigo, usando seu conhecimento e habilidade para transformar os símbolos do poder de Alistair em ferramentas de sua própria queda. De volta à Casa Grande, Eleonora se preparava para o ato final de sua performance. Ela sabia que a arrogância de Alistair era sua maior fraqueza, mas não podia contar apenas com isso. Precisava de uma garantia. Em sua penteadeira, entre frascos de perfume e caixas de joias, havia um pequeno vidro de láudano, prescrito pelo médico da família para suas crises de nervos. Naquela noite o veneno de sua vida se tornaria o sonífero de seu opressor. Quando Alistair pediu seu copo de conhaque noturno, ela mesma foi servi-lo. Com as mãos firmes, ela despejou uma dose generosa do líquido âmbar e, virada de costas por um breve segundo, adicionou uma quantidade significativa do entorpecente.
Seu rosto permaneceu uma tela em branco, sem demonstrar nem medo, nem hesitação. Ao entregar o copo para o marido, seus olhos encontraram os dele. Ele viu submissão. Ela via o fim de um reinado. A mulher que ele passou anos tentando silenciar, estava prestes a lhe dar o sono mais profundo e perigoso de sua vida. A vingança está sendo servida, e o coronel nem desconfia do que o espera. Se você está ansioso para ver o resultado desse plano audacioso, mostre seu apoio agora mesmo. Se inscreva no canal e deixe seu like para que possamos continuar trazendo desfecho de histórias incríveis como esta. Alistair bebeu o conhaque em um único gole, saboreando tanto a bebida quanto a imagem de sua esposa servil. Vá para a cama, Eleonora, ele disse com a voz arrastada, já sentindo um peso agradável em suas pálpebras. Amanhã, teremos um dia mais tranquilo nesta casa. O lixo finalmente será levado para fora. Ele sorriu, satisfeito com sua própria crueldade, e se recostou em sua poltrona de couro, o copo vazio escorregando de sua mão. Ele acreditava piamente que havia vencido. Havia quebrado o espírito de sua esposa, demonstrado seu poder sobre o escravo desafiador e reafirmado seu domínio absoluto sobre Belle Reve. Em sua mente, a ordem do universo fora restaurada. Ele fechou os olhos, mergulhando em um sono profundo e sem sonhos, completamente alheio ao fato de que, naquele exato momento, os dois seres que ele mais desprezava estavam se movendo com a precisão de predadores, iniciando a operação que iria desmantelar seu mundo peça por peça. A sua vitória era a mais completa das ilusões. O silêncio na mansão era profundo, quebrado apenas pelo tic-tac do grande relógio no corredor e pelo ressonar pesado de Alistair em seu escritório. Para Eleonora, cada som era um trovão. Descalça, ela se moveu pelo seu quarto, pegando uma pequena bolsa de viagem que havia preparado ao longo de dias. Dentro apenas o essencial, algumas moedas de ouro que economizara, um mapa rudimentar que Isaac a ajudara a desenhar e um vestido simples e escuro. Ela olhou uma última vez para o reflexo no espelho, mas não reconheceu a mulher que a encarava. A figura frágil e assustada havia desaparecido, substituída por alguém com olhos de aço e um propósito inabalável. Ela não sentia medo, apenas uma calma gelada. A hora havia chegado. Deslizando pela porta dos fundos como uma sombra, ela correu para a escuridão, para o ponto de encontro sob o velho carvalho, onde Isaac já a esperava. O ar da noite antes sufocante agora parecia o primeiro sopro de liberdade que ela sentia em anos. Ao se encontrarem sob os galhos do carvalho, não houve palavras. Um único aceno de cabeça foi suficiente para selar o pacto e iniciar a jornada. Isaac rapidamente recuperou a bolsa de couro com os documentos incriminadores, amarrando-a firmemente em sua cintura. Ele entregou a Eleonora um par de botas resistentes e um xale grosso para protegê-la do frio da noite. Ele carregava uma pequena trouxa com comida seca e uma cabaça de água. Juntos, eles se viraram e deram as costas para a silhueta imponente da mansão de Belle Reve, um mausoléu de sofrimento que eles estavam deixando para trás. Eles mergulharam na escuridão da floresta, seguindo a trilha que Isaac havia memorizado como a palma de sua mão. Cada passo era um ato de rebelião, cada metro de distância da plantação era uma vitória. Eles não eram mais a esposa do mestre e o escravo. Eram dois fugitivos, dois aliados, correndo não apenas de um passado de dor, mas em direção a um futuro incerto que eles escolheram pela primeira vez construir juntos. A passagem do tempo foi implacável, redesenhando o mapa do poder e da fortuna no sul dos Estados Unidos. 14 anos se passaram, um período marcado pelo fogo e pelo sangue da Guerra Civil, que varrera o sul como um furacão, deixando para trás um rastro de ruína e desolação. O ano era 1866, e a majestosa plantação de Belle Reve não era mais do que uma carcaça de sua antiga glória, com campos abandonados e uma mansão que rangia ao vento, assombrada por fantasmas do passado. O coronel Alistair Vance era agora uma sombra do homem que fora. Arruinado financeiramente pela guerra e pela abolição da escravatura, ele vivia em uma Nova Orleans transformada, uma cidade que tentava se reerguer das cinzas.
Amargurado e esquecido, ele passava seus dias em tavernas baratas, afogando em uísque a memória de um império que se desfez em pó, culpando a tudo e a todos, exceto a si mesmo, por sua queda vertiginosa do pedestal de poder que um dia ocupara com tanta arrogância. Foi nesse cenário de reconstrução e incerteza que um casal de uma elegância notável chegou a Nova Orleans, causando um murmúrio de curiosidade por onde passava. Era um homem negro de porte imponente e uma mulher branca de beleza serena, cujas roupas finas e modos refinados indicavam grande prosperidade. Eles se apresentavam como Sr. e Sra. Freeman. Viajavam em uma carruagem particular e se hospedaram no melhor hotel da cidade, tratando de negócios com advogados e banqueiros com uma confiança que desconcertava a velha aristocracia sulista. Andavam lado a lado, não como mestre e servo, nem como protetor e protegida, mas como parceiros iguais, cúmplices em um propósito que ainda mantinham em segredo. Sua chegada não passou despercebida, e a sociedade local, faminta por novidades, começou a especular sobre a origem de sua fortuna e o motivo de sua presença na cidade que ainda se curava das feridas da guerra. Alistair ouviu os primeiros boatos sobre o misterioso casal em uma tarde úmida, enquanto bebia em um bar fétido no bairro francês. Os homens falavam com uma mistura de inveja e desdém sobre o negro rico e sua esposa branca, que pareciam ter mais dinheiro do que a maioria dos antigos barões do algodão. Alistair zombou cuspindo no chão. Para ele, era apenas mais um sinal da decadência do mundo, uma inversão grotesca da ordem natural das coisas. Dias depois ele os viu de longe, atravessando uma praça. Por um instante, seu coração bêbado falhou uma batida. Havia algo na postura da mulher, na forma como a luz do sol batia em seus cabelos, que lhe pareceu terrivelmente familiar. Ele balançou a cabeça, afastando a ideia absurda. Era impossível. Sua mente arrogante e enevoada pelo álcool se recusava a conectar os pontos, preferindo se agarrar à história que ele mesmo criara, a de uma esposa fraca sequestrada e morta por um escravo fugitivo. A revelação veio de forma pública e inegável, estampada na primeira página do jornal local. O casal Freeman anunciava seu grande projeto, a fundação de uma escola para os filhos dos libertos, uma instituição dedicada a fornecer educação e ofícios para uma geração que nasceu na escravidão e agora enfrentava um futuro incerto. O artigo vinha acompanhado de um retrato do casal. Lá estavam eles, Isaac e Eleonora. O nome Freeman, escolhido por Isaac ao se registrar como homem livre, era uma declaração de vitória em si. A notícia caiu como uma bomba sobre a elite falida de Nova Orleans. Não era um sequestro, não era uma tragédia, era um triunfo. Eleonora não fora uma vítima, fora uma arquiteta de sua própria liberdade. A mulher que a sociedade lembrava como a esposa passiva e humilhada do rei do algodão, havia retornado não apenas livre, mas poderosa, e, para o horror de todos, casada com o escravo que seu marido havia torturado publicamente. Movido por um último espasmo de orgulho ferido e uma incredulidade doentia, Alistair foi até o local onde a escola estava sendo construída. Ele se escondeu atrás de uma carroça, observando a cena que se desenrolava diante dele. E então ele os viu. Viu Eleonora, de pé ao lado de Isaac, discutindo os planos com o mestre de obras. Ela não era a mulher curvada pela humilhação que ele lembrava, mas uma dama confiante, cuja expressão era de pura determinação e felicidade. E viu Isaac, não um escravo de olhar baixo e costas marcadas, mas um homem que comandava respeito, gesticulando com autoridade e conhecimento. Em um dado momento, Isaac se virou para Eleonora e disse algo que a fez sorrir. O olhar que trocaram, um sorriso cúmplice e cheio de afeto, foi a arma que finalmente perfurou a armadura de arrogância de Alistair. Aquela imagem, a visão de sua felicidade genuína e de sua parceria próspera, era mais devastadora do que qualquer exército ou crise financeira. Naquele instante, a ruína financeira de Alistair pareceu insignificante. Toda sua vida fora construída sobre a premissa de seu poder de esmagar os outros, de diminuí-los para se sentir grande. Ele havia usado a humilhação como sua ferramenta mais afiada, acreditando que poderia quebrar o espírito de qualquer um. Mas ali estava a prova de seu fracasso absoluto. Ele não os havia quebrado, ele os havia forjado.
Sua própria crueldade havia sido o catalisador que uniu duas almas oprimidas e lhes deu um propósito comum. A venda de Isaac para Cuba, o ato que ele acreditava ser seu golpe de mestre, fora na verdade o empurrão final que os lançou para a liberdade. Ele percebeu, com uma clareza que o álcool não conseguia mais turvar, que sua maior tortura não fora a guerra ou a perda de sua fortuna, mas sim a visão da felicidade e do sucesso daqueles que ele mais desprezou. Ele não era um rei deposto, ele era o único e verdadeiro tolo de sua própria história. Sem uma única palavra trocada, o confronto havia terminado. A vingança de Eleonora e Isaac não foi um ato de violência ou de retaliação direta. Foi a simples e inegável verdade de uma vida bem vivida, construída sobre as cinzas do império de seu opressor. Alistair se virou e se afastou, não como o rei do algodão, mas como um homem que havia perdido a alma, um fantasma vagando pelas ruínas de um mundo que ele não mais compreendia. Enquanto ele cambaleava de volta para a escuridão de sua vida miserável, o som das marteladas na construção da escola ecoava atrás dele, o som de um novo futuro sendo construído, um futuro no qual ele não tinha lugar. A estrutura de poder não foi apenas quebrada, foi substituída por algo mais forte e mais justo, e o tirano foi deixado para apodrecer com a única coisa que lhe restava, a memória de sua própria e esmagadora derrota. Alistair Vance não se recuperou do golpe. A visão da felicidade de Eleonora e Isaac foi uma ferida que nunca cicatrizou, apodrecendo por dentro enquanto o mundo ao seu redor mudava de forma irreversível. Ele passou seus últimos anos como uma relíquia amarga de um tempo que todos queriam esquecer. Os antigos amigos da elite sulista o evitavam, pois sua presença era um lembrete desconfortável da própria ruína e da fragilidade de seu poder perdido. Ele morreu sozinho em um quarto alugado e sujo no bairro francês, com a companhia de uma garrafa de uísque barato e o eco de suas próprias humilhações. Não houve funeral suntuoso nem obituário elogiando o grande rei do algodão. Seu nome foi simplesmente varrido pelo vento, como as cinzas de suas plantações queimadas, um testemunho silencioso de que a arrogância, quando não tem mais poder para se sustentar, se transforma em pó e esquecimento. Sua queda não foi um evento público, mas um lento e solitário definhar na escuridão que ele mesmo havia criado para os outros. A escola Freeman, por outro lado, floresceu e se tornou um farol de esperança em uma Louisiana que lutava para se reerguer. O que começou como um único prédio de madeira se expandiu, tornando-se um centro comunitário vital para a população recém-liberta. Ali, centenas de crianças e adultos aprenderam não apenas a ler e a escrever, mas também ofícios como carpintaria, costura e contabilidade. A escola ensinava mais do que matérias, ensinava dignidade. Isaac, com sua inteligência prática, administrava as finanças e os projetos de expansão, enquanto Eleonora, com sua vasta cultura, desenvolvia o currículo e ensinava literatura e história. O som que ecoava pelos corredores não era o estalo de um chicote, mas o riso de crianças descobrindo o poder do conhecimento. O legado deles não foi construído com algodão e sangue, mas com tijolos de oportunidade e cimento de esperança, provando que a verdadeira riqueza é aquela que se investe no futuro das pessoas, e não na sua opressão. Eleonora e Isaac viveram o resto de seus dias em Nova Orleans, envelhecendo juntos como parceiros em todos os sentidos da palavra. O amor deles, nascido no silêncio de uma senzala e forjado no perigo de uma fuga, amadureceu em um profundo respeito e companheirismo. Eles nunca mais pisaram nas terras de Belle Reve, preferindo construir sobre um terreno novo e limpo. A história deles se tornou uma lenda local, contada de geração em geração. Não era uma história de romance proibido, mas um conto de resistência, inteligência e da extraordinária aliança entre duas pessoas que o mundo insistia em manter separadas. Eles se tornaram a prova viva de que a coragem podia derrubar impérios e que a dignidade era uma força mais poderosa que qualquer corrente. Quando faleceram, com muitos anos de diferença, foram enterrados lado a lado em um pequeno cemitério atrás da escola que fundaram, um lugar onde seus nomes seriam para sempre lembrados com gratidão e reverência. Se essa história te impactou de alguma forma, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e comentar aqui embaixo o que achou. A lição final deixada por eles é clara e atemporal.
Um império construído sobre a humilhação e o medo é, por natureza, uma estrutura frágil, destinada a ruir sob o peso de sua própria crueldade. Alistair Vance acreditava que o poder residia em sua capacidade de diminuir os outros, mas Eleonora e Isaac provaram que a verdadeira força está na capacidade de se reerguer e de construir algo duradouro a partir das ruínas. A vingança mais completa não foi a destruição de seu opressor, mas a construção de um futuro melhor, um mundo onde a educação substituiu a ignorância e o respeito mútuo tornou a tirania obsoleta. Eles não apenas escaparam de seu inferno, eles usaram as chamas para iluminar o caminho para todos os outros.